Seguimos aqui no jornal repercutindo, então, essa trégua aí na guerra tarifária entre Estados Unidos e China e os reflexos, então, para o comércio global. Eu converso agora com Lando Patoso, que é advogado, especialista em direito do agronegócio. Muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Para mim, sempre um prazer. Então, vamos lá. Os reflexos, como é que você avalia os reflexos aí para o comércio global diante aí dessa trégua, né? Na guerra das tarifas entre Estados Unidos e China, Lando? Simone, antemão, é importante pontuar que foi sempre uma atuação do governo Trump para facilitar a questão do acordo. Não teve uma majoração da questão da tarifação, juntamente uma retaliação do governo chinês, automaticamente para chegar nesse consenso do acordo. E esse acordo na questão da tarifação americana foi de 145% para 10%, e na postura da questão chinesa foi de 35% para 10%. Então, esse impacto ser no formato, mas impacta provavelmente o agronegócio brasileiro, principalmente por questão de redução da procura e na questão da commodity brasileira e o aumento da commodity americana. O próprio acordo em si, ele fomentou automaticamente a questão da soja na Bolsa de Chicago. Então, é uma projeção da própria acordo, beneficia diretamente o produtor americano e vai ter um impacto também na questão do agronegócio brasileiro. Não seria propriamente só um acordo, seria assim um ajuste, vamos dizer assim, tarifário entre ambos os países, porque os Estados Unidos têm uma balança extremamente negativa em relação à chinesa, a questão da exportação é ínfima importação, mas é uma projeção do governo americano para a projeção, da própria categorização, né, da própria proteção do mercado americano, mas que impacta na questão do cenário brasileiro do agronegócio. Então, tem esse impacto aqui no agronegócio, né? Essa pausa tarifária por 3 meses entre essas duas potências, né? Que estão voltadas, né, no entendimento bilateral. Essa trégua traz, então, aqui um alerta para o agronegócio, seria isso, mas não a curto prazo, porque eu vi agora análises, né, de mercado em relação à pecuária. A curto prazo nada deve mexer, porque os Estados Unidos vão continuar comprando a carne brasileira, eles estão com os estoques garantidos já, porque compraram muito, aí muitas toneladas, mas devem continuar para o segundo semestre deste ano. A China também, não é? Que ela aumenta mais a procura pela carne brasileira a partir do segundo semestre. Ou seja, para a carne bovina a gente está vendo aí análises dizendo que está tudo ok nesse prazo, né, nesse curto prazo. Você acredita que a longo prazo isso pode mudar, Orlando? Mano, primeiro, perfeito sua conclusão. Teve um aumento exponencial na questão da carne bovina, quase 500%, então foi uma alavancagem da bovina e também aumento da commodity. Isso é um efeito tanto da procura como também da oferta. Na questão do curto prazo, não teríamos o efeito imediato por questão até mesmo de logística, de produção e de entrega. Mas a gente tem que ter o conceito que não podemos ficar só na mão dessa questão dessa balança de tanto comercial também como negocial. Então o Brasil tem que deixar de ser coadjuvante e ser um potencial, né, o próprio negociador. Né? Somos responsáveis por praticamente 10% da alimentação mundial e independente de negociações, a gente fica vamos dizer assim, só na resposta de negociações paralelas e na verdade nós teríamos que estar ali sim atuando, né, ser um player da negociação. Então, o efeito não vai ser imediato, mas é um alerta que temos que ter cautela, temos que ter outros parceiros. A China é importantíssimo parceiro, está tendo um aumento, mas hoje é praticamente responsável por 70% do escoamento da soja. Isso pode ser um pouco temerário. Então, é bom ter outros parceiros, outros players, além dos Estados Unidos, mas outras aberturas de maiores mercados e não ficar dependente apenas de um cenário ou de uma eventualidade de acordo ou não acordo entre China e Estados Unidos. Temos que deixar de ser coadjuvantes e sermos os atores principais. A gente acabou de dar uma notícia aqui, Orlando, a China prevê queda de 3%, né, em relação às importações de soja, né, para o próximo ano safra, né, ela não está colocando só aqui no Brasil, mas no contexto deles. O motivo é a redução do uso do farelo de soja no setor pecuário chinês, né, que foi previsto no relatório deles. Então, temos essa questão aí, essa possível queda de quase 3%, né, nas importações de soja.
Agora, o Brasil também tem que ficar atento, né, e deve estar construindo aí negociações em relação aos efeitos, quando a gente vê também conseguir reduzir, não é, essa alíquota que o Brasil tem, imposta pelos Estados Unidos de 10% sobre as exportações aí de aço e alumínio hoje em 25%, né? Tentar voltar para os 10%. Mas é isso, o Brasil tem que continuar nesse avanço, nessa pauta que também é importante, quando a gente coloca o aço e o alumínio em relação aos Estados Unidos, Orlando? Perfeito. E Simone, você foi categórica no posicionamento. Qualquer margem de diminuição da China vai impactar em muito a economia brasileira. Então, nós temos que ter outros players e temos que ter a margem de negociação. Não é um evento externo, um evento de mercado internacional que vai afetar diretamente o cenário brasileiro. Temos que fortalecer a questão interna e, posteriormente, a gente ter uma maior margem, né, de negociação. Na questão dos Estados Unidos, ela é peculiar. Você pode ver que é sempre uma pontuação dos Estados Unidos para o Brasil e nunca ao contrário. Então, temos que tirar, né, alterar essa parte de negociação. Lógico que é um procedimento que vai a longo prazo, mas nós temos que ter o fortalecimento, principalmente, não é só na questão do agronegócio, mas toda a cadeia produtiva do Brasil. Não focar só na exportação, mas também, se for necessário, salvo melhor juízo, teve também uma lei de reciprocidade votada pelo Senado, que qualquer tipo também de pontuação, né, de aumento de tarifa, tanto nos Estados Unidos como outro ente do mercado internacional, que o Brasil faça a mesma, vamos dizer assim, a mesma retribuição. Às vezes não pode ser na mesma porcentagem, não teríamos na mesma base de negociação, mas não podemos deixar também de retaliar procedimentos aleatórios, e utilizam também de muitos elementos negativos, né, questão ambiental, que não é a realidade do cenário brasileiro, e às vezes faz uma majoração, né, uma pejotização, uma diminuição dos produtos na questão do agronegócio brasileiro, exatamente para diminuir a nosso mercado, exatamente para tentar procedentes incabíveis. Lando, a gente está com um pouca dificuldade aí, está travando a nossa conexão com você aí. Muitas das vezes o que você está falando, a gente, eu acho, não está captando corretamente, né, para passar a mensagem, né, muito clara aqui. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato ou a gente já finaliza. Vamos ver se a gente consegue agora aqui, Lando. Vamos tentar mais uma vez. Se por um acaso travar, eu peço desculpas aos nossos telespectadores aqui. Mas vamos lá. Essa viagem do presidente Lula à China, em busca então de parcerias com empresários chineses, falamos aqui, né, que o governo brasileiro ele busca estreitar laços. Aí tem promessas de investimentos dos chineses. A gente vê a abertura de mais mercados aí para carne, a proteína brasileira, né, carne de pato, miúdos aí de frango também entrando no mercado chinês. Agora, com essa reaproximação dos chineses com os americanos, né, nas negociações comerciais aí, bilaterais entre as duas potências, eu queria saber de você se traz efeitos aí no posicionamento do Brasil. Estou no tópico anterior, mas em contrapartida, essa questão dos empresários na China teve um potencial aumento, a questão de patos, de peru, de miúdos. Então, o que o Brasil tem que ter é aumentar o leque de produtos e não ficar só dependente de negociações entre China e Estados Unidos. É onde é que eu reitero que a gente tem que ter o fortalecimento do agronegócio, independente de acordos ou eventos externos e internacionais. Então, essa comitiva é importante, ela aumenta a margem de produtos e é importante não só para uma questão também, mas se a diminuição na soja, a gente automaticamente melhora a balança com outros produtos. Então, é sempre importante esse tipo de acordos, essas negociações. Então, é oportuno a questão do movimento brasileiro, também dos empresários. Então, se a gente tem uma redução em uma cadeia produtiva, a gente aumenta na outra e ali a balança vai se ajustando. Lando Mas é Batoso. extremamente oportuno sempre ter uma... Tá certo, Lando Batoso, advogado especialista em direito do agronegócio. Muito obrigada pela participação aqui hoje com a gente. A gente teve um pouco de falha aí na transmissão, mas eu acho que no montante todo você conseguiu passar a sua análise aqui para a gente, viu? Lando, obrigada e até uma próxima. Estamos à disposição. Um abraço. Outro, tchau, tchau.